Então hoje nós vamos continuar a série Caminho, Verdade e Vida. Quem é que já pegou as duas primeiras partes que a gente teve? Quem é que conseguiu pegar João capítulo 1, as duas partes já? Tem alguém aqui que assistiu os dois, que estava no culto? As duas partes? Amém. Se não assistiu, irmãos, já está disponível no canal da igreja. Acho que a segunda parte ainda não, mas vai ficar disponível. Então nós estamos estudando o livro, ou o Evangelho de João, escrito pelo mesmo. Então hoje nós chegamos ao capítulo 2. E eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: como mudar da água para o vinho. É uma pergunta. Diga comigo: como mudar da água para o vinho? Capítulo 2, versos 1 e 2, diz assim: No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Até aqui por enquanto. Então o que a Bíblia começa relatando, falando? Ao terceiro dia, significa o terceiro dia depois do último dia mencionado aqui, no capítulo anterior, em João, capítulo 1, versos 43. Aonde João ali estava falando quem era o Messias, declarando quem ele era, né? Aonde ele estava ali servindo como a voz do que clama. Então esse foi o último dia mencionado. Agora, o que nós precisamos entender aqui? A distância onde João ele batizava até Caná levava cerca de 3 dias de caminhada. A Bíblia diz que estava ali a mãe de Jesus, Maria, e também os seus discípulos. Nesse primeiro momento não estavam completos ainda. Aqui não estavam os 12, aqui estavam somente 6, que eram aqueles que tinham sido já chamados por Cristo. O que nos dá aqui a entender que Jesus e seus discípulos haviam sido convidados por causa de Maria. Então, o que acontece? Muitos estudiosos, eles falam e acreditam que Maria, ela fosse da família desses que iriam casar, ou uma amiga muito próxima, ao qual ela foi ali colocada como alguém que estava participando da organização dessa festa. Então agora no próximo versículo, nós vamos ver Maria pedindo ajuda para Jesus. Por quê? Porque o vinho, ele acabou. Então, agora nós vamos ver aqui, veja o 3 comigo, vamos junto. Maria estava trabalhando nos bastidores, irmãos. Olha o que diz o 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Agora vamos entender, porque é muito diferente do que é hoje. Os casamentos mais tradicionais, hoje é um dia de festa, amém? Os casamentos para fora ainda às vezes é 3 dias, pega o final de semana. Mas nesse período, nesse tempo, como que eram essas bodas? Esses casamentos, eles geralmente duravam 1 semana. Então tu já pensou, irmãos? Era muito consumo de bebida e muito consumo de comida. Então chega um momento em que o vinho acaba. Terminou o vinho. E era um evento tão importante que, diante de um cenário e da cultura que eles estavam inseridos, e até mesmo nos nossos dias, né? Faltar aquilo que está sendo oferecido em um casamento, ou em um aniversário, ou o que seja, ele é feio. É vergonhoso para aquele que está fazendo, não é? Então era desse mesmo jeito. Acabar o vinho em um evento tão importante era algo humilhante.
para aqueles noivos. Então essa família possivelmente ela não era rica. E certamente seus parentes e familiares também não eram pessoas que também tinham um poder aquisitivo alto. E por consequência disso, essa festa, ela deve ter sido uma festa oferecida de uma forma muito simples. A hospitalidade, a receptividade no Oriente, ela era um dever sagrado, era cultural, o que as pessoas receberem bem, as pessoas o que alimentarem, nutrirem, se preocuparem com aqueles que eram recebidos em sua casa. Só que não é só um ensino que somente está lá no Oriente, esse ensino também está nas Escrituras. Abre comigo, Hebreus capítulo 13, versos 2. Olhe comigo o que diz. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versos 2. Nós vamos adentrando no texto, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco nessa noite. Diz assim: não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem o saber, alguns acolheram anjos. O que Hebreus está citando? Está citando casos como Abraão, que um dia estava na sua tenda, e aí diz que vieram 3 anjos, e muitos creem que um dos anjos era Jesus, e eles vêm até a tenda de Abraão, naquele dia que aquele anjo declara que Sara engravidaria, e ela ri dentro da barraca. Então receberam anjos, ou seja, quando chegaram lá, o que Abraão fez? Abraão foi lá e disse: prepara um pão. Foi lá e disse para Sara já preparou um pão para receber aqueles anjos. Também em outra oportunidade, a Bíblia relata que Ló, ele também recebe anjos em sua casa, quando ele recebe o aviso de que ele precisava sair da cidade, porque Sodoma e Gomorra seria destruído. Receberam anjos. Então a importância da hospitalidade, o que eles fizeram? Aqueles segundo anjos que eu estou falando, no caso, que foram na casa de Ló, eles foram protegidos, porque aqueles perversos queriam fazer maldade com eles. Então o que uma pessoa hospitaleira precisa fazer? Cuidar, alimentar. Então esse ensino da palavra, ele deve ser aplicado também nas nossas vidas, irmãos. Nós sermos pessoas que recebem bem, que oferecem o seu melhor para agradar ao próximo e também ao Senhor. Aqui, irmãos, não tem como eu não lembrar da minha esposa. Não tem como não lembrar da minha esposa. Quem foi na minha casa sabe. Se ela não tem nada preparado, ela vai lá e larga tudo e começa a fazer. Ela inventa, ela não deixa ninguém sair lá de casa, a não ser que a pessoa não queira e tenha que ir embora. Mas se for lá em casa, ela faz de tudo para que as pessoas saiam de lá, o quê? Cuidadas, amadas, se sintam acolhidas. Ela é um exemplo para mim. Ela é um exemplo de pessoa que é hospitaleira. Isso é um ensino para nós. Como que você recebe? Como que nós recebemos as pessoas? Irmãos, vida cristã não é somente vir à igreja, ler a Bíblia, oração. É através de coisas simples, coisas corriqueiras. Quando vai alguém na tua casa, como é que tu faz? Tu prepara, tu faz um chimarrão, tu dá jeito de fazer uma comida, ou tu fica esperando a pessoa ir embora. Qualquer coisa, é um café, é um chá, é uma bolacha, é uma pipoca, é um chimarrão que se dá, é um copo d'água, é uma cadeira que se oferece para sentar.
Pior coisa que tem, irmãos, é nós irmos num lugar, numa casa, onde nós percebemos que a pessoa não quer nos receber, que a pessoa não quer ter aquele tempo, não quer abrir. Aqui existem pessoas aqui que são fantásticas também, mas tem outras pessoas, eu acredito que talvez muitos de nós precisem aprender. E como que a gente aprende? Com exemplos. Por isso que a gente fala, irmãos, é isso na hora da ceia, é tu perceber coisas que a pessoa mostra quem é Jesus, através das atitudes dela. Uma pessoa hospitaleira, ela está mostrando a forma pela qual Jesus ensinou e disse pela sua palavra que a pessoa tem que ser assim. Então por isso que todos nós temos algo de Deus para compartilhar. Um é a hospitalidade, o outro é a perseverança, o outro é a verdade sempre, a palavra que empenha. Só que nesse caso nós estamos falando disso. Como você recebe as pessoas? Como que eu recebo? Pensa, a tua condição, será que ela é pior do que no tempo antigo, onde Abraão ali tinha que fazer, para fazer um pão? Imagina, não era tão fácil como hoje, né? Para aqueles que fazem pão, hoje é muito mais fácil, tem as coisas, tem fermento, tem tudo preparadinho ali. Então, procure agradar as pessoas, procure ser alguém que é receptivo, que as pessoas vão na tua casa e tem vontade de voltar. Tem lugares que a gente não tem nem vontade mais de voltar, né, irmãos? Tu já não sentiu isso quando tu vai num lugar? Vamos ser verdadeiros. Como que a gente recebe? Se prepara para receber alguém? Ou a gente, fazer qualquer coisa? Irmãos, sabe que essas atitudes, elas mostram muitas vezes como que o nosso coração está de amor, como que o nosso coração realmente demonstra esse amor. Então por isso aqui, irmãos, voltando, Maria, ela declara, informando a Jesus, eles não têm mais vinho. Por quê? Porque aquilo era um vexame, acabar o vinho diante de um cenário onde está cheio de pessoas que foram lá para desfrutar de uma festa de casamento, onde sabiam que ia ter vinho à vontade e comida. Então Maria, ela sabia da condição divina dele, pois certamente jamais se esquecera do nascimento milagroso do filho. Ela lembrava-se das palavras do anjo Gabriel, as palavras registradas em Lucas capítulo 1, versos 32 e 33, abre aí, desperta aí, irmãos, vamos prestar atenção, que vai esquentar. Eu só estou no contexto de época, eu vou chegar na aplicação. Vamos juntos, eu quero atenção, sem conversa, todo mundo ligado, vamos lá. Lucas capítulo 1, 32 e 33 diz assim: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria ouviu isso. O anjo apareceu e declarou essas palavras. Então, embora Jesus aqui ainda não tivesse se revelado como Filho de Deus, o Messias, Maria não pediu a Jesus que fizesse algo a respeito, ela apenas informou. Primeiro ela informou, ela tornou conhecido: o que está acontecendo é isso aqui. Só que ela deixou que Jesus agisse segundo a sua vontade e sabedoria. Quanto a isso, irmãos, talvez nós tenhamos de aprender com Maria. O quê? A sermos pessoas que realmente sabem que Jesus está no controle, que Jesus tem o momento certo, a hora certa de agir. Não é no meu tempo, não é no teu tempo.
Não é na hora que eu quero, não é na hora que você quer, é na hora que Ele quer. É na hora que Ele deseja. Veja o 4 comigo. Respondeu Jesus: que temos nós em comum, mulher? A outra versão diz: o que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou. Isso aqui, irmãos, é um texto que é muito polêmico, e muitos entendem e acham que Jesus aqui, quando ele diz mulher, o que tenho eu contigo, ele estava sendo desrespeitoso, de forma alguma. Como que Jesus, um cavalheiro, alguém tão gentil, alguém tão doce, alguém tão respeitoso poderia fazer isso? A forma pela qual ele disse mulher era uma forma respeitosa, carinhosa de se dirigir a alguém. Sabe por quê? Olha, quando Jesus estava sendo crucificado, estava ali João aos pés da cruz, e ele disse: mulher, mulher, eis aí o teu filho. Mulher era uma identificação realmente do sexo, a mesma coisa que dizer homem, mulher. Ou seja, era uma forma de tratamento, e de forma alguma era áspero. Aí ele diz: ainda não é chegada a minha hora. Indica que a hora de Jesus realizar seus milagres, revelando o Messias, ainda não havia chegado. Essa mesma expressão, ela é usada em outras passagens. João 7,6, João 7,8, João 7,30, João 8,20, João 12,23, João 13,1, João 16,32, João 17,1. Todos eles, Jesus profere a mesma frase: não é chegada a minha hora. Ou seja, no momento certo eu vou agir. Então por que você muitas vezes fica atônito? Por que muitas vezes você fica estabaloado? Por que você fica ansioso? Por que você fica, espere, porque quando for a hora, Jesus vai agir. A hora dele, não a minha, não o tempo que eu quero. Deixa eu te dizer, tudo nos nossos dias é para nos acelerar e tirar a nossa dependência de Deus. Dependa dele, dependa de Cristo Jesus. O versículo 5 ela diz assim: sua mãe disse aos serviçais: façam tudo o que ele lhes mandar. Façam tudo o que ele lhes mandar. Isso é um conselho maravilhoso, irmãos. E isso me traz à memória passagens como Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, que diz assim, abre aí, Provérbios 3, 5 e 6, rapidinho, Provérbios 3, 5 e 6, olha o que diz: confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Confie no Senhor, e não no seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Olha o Salmo 37, 4 e 5, olha o que diz. Salmo 37, 4 e 5. Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará, agirá. A plena obediência traz alegria, traz satisfação e traz transformação. O problema todo é que nós obedecemos pela metade. Aqui fala: deleita-te no Senhor, deleite-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Então Jesus vai realizar os desejos do meu coração, o que eu quero. Deleitar-se fala de um grande prazer, de um prazer nele. E quem tem prazer nele, tem prazer em viver a vontade dele. Então, se eu me deleitar em Cristo,
a vontade dele vai ficar fácil para mim fazer, porque eu tenho prazer em obedecê-lo. Automaticamente a minha vontade vai ser a dele, e ele vai realizar. Porque senão a gente leva para aquilo, ao que eu desejar. A Bíblia diz que Jesus vai me dar. Não é isso. Não é esse tipo de oração sem sentido, sem realmente dependência, sem real prazer nele. Então quando eu tenho isso, os meus desejos, eles não serão mais meus, mas serão também os desejos dele, porque ele gerou isso em mim. Versículo 6. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais. Em cada pote ou talha cabia entre 80 e 120 litros. Olha só, haviam 6 talhas de pedra. Aqui nós estamos falando, irmãos, em torno de 480 a 720 litros do mais puro vinho. Do mais puro vinho. O milagre é grande. E essas talhas aqui, vamos dar um contexto. Eu prometo que eu vou ser aplicativo. Espere. Essas talhas eram usadas para a purificação dos judeus. A tradição aqui judaica, ela exigia vários tipos de rituais de purificação. Os judeus mais rígidos, eles lavavam as mãos antes, durante e depois das refeições. Lembra em Atos, quando nós estudamos, que antes da oração eles lavavam as mãos? Que era um ritual de purificação. Só que isso aqui traz um ensino, que o vinho velho havia terminado. Ou seja, o que estava sendo passado aqui? Intencionalmente, os rituais, as leis cerimoniais, faziam parte do vinho velho. Agora era chegado um vinho novo, melhor. Quer ver uma coisa? Leia o texto comigo, Mateus 9, 16 e 17, que vai entrar em concordância com o que eu estou falando. Mateus 9, 16 e 17 diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se o fizer, as vasilhas se rebentarão, o vinho se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro novas, e ambos se conservam. Tudo isso aqui, irmãos, significa que os rituais da antiga aliança apenas apontavam o que? Para a nova aliança. Eles cumpriram o seu papel e cessaram. Tentar continuá-los após a chegada do Messias seria como usar remendo novo em pano velho, ou colocar vinho novo em odres velhos. Por quê? Eu vou explicar somente do vinho novo em odres velhos. O odre, ou odre, ele era um recipiente que nem um cantil, esses de exército. Só que ele era de couro, e ele era feito de couro de animais. Ele tinha um formato até diferente. E eles botavam o vinho novo ali, o vinho ali, isso, novo. E aí o que acontecia? Para ele ficar bom, ele tinha que fermentar. Ele ficava por um tempo, pegava sol, pegava outras questões de intempéries, e acontecia que as partículas do vinho, elas expandiam. E expandindo, aquele couro, ele esticava e chegava em um seu limite. Então aquele recipiente, ele já tinha chegado a seu limite máximo de elasticidade. Então se fosse esvaziado aquele vinho e colocasse um vinho novo, aquele odre, ele seria o quê? Estourado. Ele não resistiria, porque ele já estava no seu limite. Então é isso que está sendo falado aqui. O vinho terminar naquela talha, ou melhor, naquele casamento, era símbolo de que a antiga aliança e os rituais antigos haviam cessado. Agora havia um vinho novo.
a transformação que Cristo realmente trazia através da sua graça. Aí ele segue falando, 7, 8, eu vou até o 12. 7, 8 e 9, diz assim: disse Jesus aos serviçais: encham os potes de água, e os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco do vinho ao encarregado da festa, e eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água, que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera. Embora o soubessem, os serviçais que haviam tirado a água, então chamou o noivo. Versículo 10. E disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Aqui fala do encarregado, ou o mestre-sala. Como que funcionava tudo isso? Nessas bodas judaicas, um dos convidados, ele ficava responsável pela festa, como um mestre de cerimônias. Essa pessoa, ela era encarregada de levar os convidados às mesas e de cuidar do perfeito andamento da festa. O vinho bom geralmente era servido primeiro, e o vinho de pior qualidade era deixado para o final. Então, quando os convidados já estavam satisfeitos, botava o que tivesse pela frente, eles tomavam e nem sentiam. Não é assim? Às vezes, os caras começam com aquela cerveja nos lugares que bebem, ou naquele vinho com qualidade, colocam, daqui a pouco estão tomando o que tiver. Então era mais ou menos essa fórmula. Estou dizendo mundana, irmãos, amém? Cristão tem que ter uma outra postura e um outro posicionamento. Então depois que eles já estavam satisfeitos, o vinho de qualidade inferior era servido. Então nessa festa em questão, esse segundo vinho era tão bom, que o mestre-sala ficou surpreso com o fato de o terem servido no fim da festa e não no início. Eu só estou dando contexto de época até agora. Versículo 11. Esse sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então aqui só uma informação. No Evangelho de João, os milagres de Jesus, eles são chamados de sinais. Nos outros evangelhos, chama-se milagres. Esses sinais foi de forma realmente intencional, porque os sinais serviam para mostrar que ele era o Messias. Versículo 12, ele diz assim: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali ficaram durante alguns dias. Terminou? Não. Agora eu vou pregar. Eu quero deixar aqui 3 lições. Primeiramente, o que relata? Que Jesus, ele foi aonde? A um casamento. Primeira aplicação para cada um de nós aqui: a importância de Jesus ser convidado para participar do seu e do meu casamento. Provérbios 4:12 diz assim: um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras, ele não se rompe com facilidade. Aqui está falando em uma presença física, que Jesus estava em um casamento. Mas hoje Jesus, ele não pode participar do meu e do teu casamento de forma física, mas ele pode participar de forma espiritual, através do Espírito Santo. Então esse cordão, ele é composto pelo homem, pela mulher e por Deus.
O cordão de 3 dobras, ele é feito de um material super resistente. Irmãos, está muita movimentação, vamos tentar o mínimo possível. Esse cordão, ele é composto pelo homem, pela mulher e por Deus. O cordão de 3 dobras é feito de um material super resistente. Ele não é feito de linha. É um cordão feito com fios resistentes, até mesmo à prova do tempo. O que tem a ver isso? Um casamento onde o Senhor, ele é presente e também participativo, ele é durável. Ele é resistente ao tempo e também às provas. Por que eu estou falando isso? Quantos casamentos estão se desfazendo? Muitos casais estão destruindo seus relacionamentos por vários motivos. Quais são eles, pastor? Falta de perdão, falta de diálogo. Quantos casais já não conversam mais? Quantos casais falam com todo mundo, mas quando é um com o outro, não tem mais conversa, não tem mais algo em comum, não tem mais troca de experiências. Por outros motivos vários, como falta de respeito, falta de gentileza. Quantos maridos grosseiros. Quantas mulheres não respeitam seus maridos. Sabe para onde isso tudo aqui, essa lista aqui que eu estou falando, ela vai levar? Inevitavelmente, irmãos, a um divórcio. Casamento é como uma plantinha, que para ela não morrer, você e eu precisamos regar. Colocar Deus no relacionamento, Fabiano, é permitir Deus fazer parte da nossa história. Não é só um dia, convidei para a festa. Somente no dia que eu estava lá casando com a minha esposa, eu disse: Jesus, tu és o convidado especial. Não, o convidado especial para o meu casamento, ele está presente todos os dias. Ele precisa estar presente até o final da minha vida. É permitir Deus fazer parte da nossa história. É convidá-lo a ser parte da nossa vida conjugal, ou na nossa vida solteiro também. A nossa vida familiar, ela precisa ter Cristo presente em todo o tempo, em todos os aspectos. Um lar onde Jesus reina, ele não é destruído, ele não existe divórcio. Ei, preste atenção, aonde Jesus reina. Mulher, seja corajosa, fale para o seu marido o que ele precisa melhorar. Não espere o leite derramar. Depois que derramou o leite, não tem o que fazer. Botou ali, esqueceu no fogo, derramou, não tem mais o que fazer, só limpar a sujeira toda, e não tem mais. Marido, fale para sua esposa aquilo que ela também precisa mudar. Um lar onde Jesus reina, ele não é destruído, ele não existe divórcio. Precisa ficar claro, Jesus é o elo maior, é a dobra maior que segura os relacionamentos. Ah, mas tu não sabe meu casamento? Não, eu não sei, mas inclusive os casamentos mais difíceis e complicados, ele é o cordão de mais força para sustentar e para mudar. Eu tenho certeza em quem ele é. Eu sei quem ele é, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele fez em mim, o que ele fez no meu casamento, o que ele fez na minha família, o que ele fez em mim, no meu coração, me transformando. Nada é impossível para Deus, nada. Pense na sua relação, onde você e seu cônjuge são a parte inferior, e juntos vocês são fortalecidos pela parte superior que é Deus. Então, quanto mais buscarem a Deus, mais próximos estarão um do outro. Por isso, irmãos, você precisa incentivar a tua esposa a buscar Cristo.
Por isso, irmã, você precisa incentivar o teu marido a buscar Cristo. Como diz a pastora, o que mais me surpreende, que hoje mulheres, elas fazem de tudo para que os maridos não venham no culto. Depois não sabe porque o leite derramou. O que o diabo precisa é realmente que a gente dê ouvido para ele. Aí o casamento não está legal, aparece sempre uma enviada ou um enviado. Está ruim do lado dele? Pior vai ser sem. Está ruim do lado dela? Pior vai ser sem ela. Pare tudo nessa noite e seja homem, seja mulher. Seja alguém que admite, diz o que está ruim no casamento, o que precisa melhorar da parte dela, mas também esteja disponível e disposto a ouvir o que precisa mudar ao seu lado. Que é fácil, né? É fácil botar a culpa nos outros. A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Uma relação firmada em Deus é uma relação madura, estável, alegre, onde ambos se respeitam mutuamente e se amam verdadeiramente. Não há casais perfeitos, no entanto, há os que decidem que o seu compromisso com o outro sempre será maior do que suas diferenças e os seus defeitos. Deixa eu falar uma coisa para ti. Esse homem que você casou, ele já tinha esses defeitos. Essa mulher que você casou, ela já tinha esses defeitos. Só que eles podem ser corrigidos em Jesus, mas você precisa ser alguém que incentiva ele ou ela de buscá-lo. Quando seu marido está lá, estou cansado, eu não quero buscar Deus. Vamos, marido. Quando a mulher está lá, mas não sei o que, tem que visitar fulano, tem que fazer tal coisa. Não, nós temos outro dia para ir. Mas eu não tenho tempo para orar. Não, nós vamos receber pessoas. Aí, foi muito tarde, não consegui orar, não consegui ler a palavra. Da próxima vez, muda o script. Ora antes das pessoas chegarem. Busca Deus antes delas chegarem. O problema todo é que a gente se desculpa, porque a gente realmente, muitas vezes a gente não quer estar perto de Cristo. Só que é Ele que é o cordão de 3 dobras, que sustenta tudo. Ele sustenta tudo. Ele sustenta tudo. Um casamento ideal não é um contrato entre 2 pessoas, irmãos, mas é uma aliança entre 3. É uma aliança entre 3. Você sabia disso? No dia do juramento é bonito a gente dizer, na saúde, na doença, na abastança, na escassez. A gente fala. Só que muitas vezes, mas eu não me separei, mas muitos estão vivendo como separados. Talvez aqui não esteja ninguém. E amém se não for para você. Mas saiba que você precisa cuidar do seu casamento. Jesus precisa ser o centro. Como eu falo para alguns irmãos, eu falei hoje mesmo para um irmão. Primeiramente, o que tem que reger as nossas decisões é o espiritual. Decida por Deus e pelas coisas dele, depois você faz a sua agenda. Se você começar a inverter, vai começar a dar problema. Segundo ponto que eu quero aplicar nessa noite. Primeiro, convide Deus para o seu casamento. O segundo, convide os discípulos de Jesus para participarem desse casamento. Como assim? O versículo 2 diz que seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Convide pessoas, Pamela, para participar do seu casamento, que sejam discípulos verdadeiros de Jesus, que apontem para o caminho, que sejam cristãos genuínos, verdadeiros, que carreguem valores, Michele, valores não terrenos, mas valores celestiais, que as suas vidas, elas sejam uma Bíblia aberta,
Uma Bíblia aberta que mostra Cristo através das ações, e não só delas, mas também das renúncias. Convide essas pessoas. E aqui também, para você que é solteiro, convide essas pessoas para andarem com você. Use essa aplicação para pessoas que vão andar no ciclo da tua vida. Primeiro, tenha Jesus com você sempre, não abra a mão dele todos os dias da sua vida, e convide pessoas que sejam discípulos, que apontem para ele, que mostrem quem é Cristo, que mostrem que casamento tem valor, que mostrem que diálogo ainda é a forma certa. Quantos hoje pegam o celular na sua casa, cada um por si? Eu vou fazer minhas coisas, o outro vai fazer as coisas. Irmãos, cuidado, irmãos, é uma advertência. Mas já faz anos que é assim. Pois é, mas pode acontecer que um momento esse cordão rebentar. Não podemos ser imprudentes. Seja preventivo. Precisamos ser preventivos. Talvez o valor que você não dá para o seu marido, muitas vezes alguém aí fora esteja dando. Muitas vezes o valor que você não dá para sua esposa, talvez aí fora alguém já esteja dando. Não estou dizendo que já está traindo, ou que está acontecendo alguma coisa errada, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que muitas vezes começa com um elogio, começa com uma ajuda, começa com, como essa pessoa ela demonstra carinho por mim. Então tenha pessoas ao teu lado, de preferência, se você precisa, e eu preciso de casais que apontem para Cristo, que mostrem quem são os teus casais hoje, que são os seus confidentes, os seus amigos, quem são as pessoas que você abre teu coração, quem são as pessoas que você busca aconselhamento, ou que você faz queixa da tua mulher, ou queixa do teu marido. Pessoas que têm realmente princípios e valores bíblicos para te ensinar? Ou são pessoas que não têm valor algum aquilo que diz a palavra de Deus? Quem são, irmãos? Agora, não adianta ter pessoas que te aconselham se você não obedece o que os conselhos estão sendo dados, e não é um conselho da pessoa, é um conselho bíblico. De nada vale ter bons conselheiros e ser um mau ouvinte. Tem pessoas que são os melhores conselheiros. Jesus foi o melhor pregador, o melhor pastor. Teve 12, um traiu ele, todo mundo abandonou. E Jesus foi o melhor de todos. Então o problema muitas vezes não está em quem aconselha, está em quem está sendo aconselhado. Se muitos de nós ouvissem conselhos que são dados, que são falados, o casamento hoje já estava em um outro patamar. Igreja, ele é um amontoado de famílias. Sabe por que a igreja de forma universal, interdenominacional, ela está tão fraca de testemunhos? Porque as famílias estão fracas. Famílias que não oram mais, famílias que não leem mais, famílias que não sentam à mesa juntas, se sentam, cada um bota a sua série, cada um bota o seu coisa para ver, cada um ali, está todo mundo junto, mas ninguém está junto. Então presencial, corpo físico estão junto, mas a mente está cada um por si. Irmãos, não dá mais para ser assim. Quem são as tuas referências? E o terceiro ponto que eu quero deixar nessa noite e último: tenha pessoas que intercedam pelo seu casamento. O que Maria fez? Ela chegou diante de Jesus e disse: acabou o vinho. Pessoas que orem pelas suas causas, pessoas que coloquem o teu casamento, as tuas petições, pessoas que realmente se interessem pela tua vida, que se importem com o teu casamento e com a tua família. Maria mostrou a necessidade daquele casamento. Convide essas pessoas para participar do seu casamento, que orem com você, ou por vocês, que intercedam pelas suas dificuldades,
que se preocupem ao ponto de não querer que seu casamento seja marcado pelo vexame. Porque o que estava acontecendo? Acabar o vinho era motivo de vexame, divórcio é motivo de vexame, traição é motivo de vexame, desrespeito é motivo de vexame, falta de honra é motivo de vexame, desmerecimento é motivo de vexame. Casal, antes de falar para alguém do teu cônjuge, primeiro você precisa falar para ele ou para ela. Ela precisa ouvir, ou ele precisa ouvir da tua boca o que realmente você enxerga. Mas meu casamento está tudo tranquilo. Glória a Deus, que continue assim. O meu objetivo nessa noite não é dizer que o meu casamento é bom e o teu é ruim. O meu objetivo nessa noite é trazer realmente um alerta para mim e para ti, que Jesus precisa estar presente no nosso casamento todos os dias. Nós precisamos trazer os discípulos de Jesus para serem aqueles que apontam para Ele, para que eu continue seguindo esse caminho. E eu preciso também ter no meu casamento pessoas que intercedam pela minha vida, pelas minhas dificuldades, pessoas que sejam leais, pessoas que sejam realmente posicionadas em Deus. Talvez nessa noite muitos de nós não têm coragem de admitir, mas eu tenho. Meu casamento melhorou, mas ainda precisa a cada dia melhorar mais. E quem precisa melhorar sou eu. A pastora, ela vai olhar o que ela precisa melhorar, não cabe a mim. Agora que você e eu, nessa noite, a gente venha ser pessoas que trazem uma característica dentro de nós, de realmente incentivarmos uns aos outros, a primeiramente, ter Jesus na sua vida. Sabe o que eu fico pensando? Quantas vezes na nossa vida cenários se repetem, situações se repetem. Então cuidado, aonde a cerca da tua esposa já se mostrou ser baixa, cuide disso. A esposa se cuide disso. Marido, aonde a tua cerca já foi baixa, se cuide disso. Esposa, ajude ele a se cuidar. Porque muitas vezes é nesse lugar que muitas vezes nós podemos cair novamente. E parece que muitas vezes a nossa mente cauteriza. Perdão é uma coisa, amnésia é outra. Precisamos ter responsabilidade e perceber. Aconteceu uma situação em um casamento que eu conheço, não é da igreja, onde a pessoa, ela traiu usando celular, pelas redes sociais. Essa pessoa ficou sem o celular, sem redes sociais por um tempo, só ficou no WhatsApp, pouquinho tempo, e aí a pessoa pegou o celular de novo e a esposa permitiu que pegasse novamente aquele celular. Só que o problema todo não é o pegar o celular, é o quanto tempo passa com ele. Não larga o celular para nada. Irmãos, cuidado onde a nossa cerca é baixa. Sabia que ser homem de Deus é ser alguém que admite que é fraco, que precisa dele? Essa é a palavra que eu tenho para deixar nessa noite. Não ache ser mais do que você é. Não pense ser mais forte do que você é. Valorize, regue essa planta chamada casamento, para que eu e você me coloquem no meio e junto nós não venhamos a ser motivo de vergonha e de sermos envergonhados.
Em nome de Jesus, vamos ficar de pé.